E aí, minha nobre assembleia de futuristas e arqueólogos piratas? Aqui é o seu narrador de confiança, transmitindo ao vivo da sala de controle mais disfuncional dos 7 mares. Pronto para dissecar cada momento de genialidade, traição e bizarrice do mais recente capítulo em Egghead. Esqueçam o resumo. Hoje, vamos fazer uma análise aprofundada. Um mergulho na psique coletiva de Vegapunk e nas revelações que estão reescrevendo a história. Sem diálogos, como sempre, apenas a mais pura e divertida crônica dos fatos. Nossa jornada começa em alta velocidade, no meio de uma perseguição frenética que parecia uma mistura de Exterminador do Futuro com um episódio perdido dos Três Patetas. Luffy, Bonnie, Chopper e o estoico Jinbe estavam em uma corrida desesperada pelas ruas metálicas de Egghead, com um pacifista em seu encalço. Não era um pacifista qualquer. Era uma cópia robótica perfeita de Bartholomew Kuma, o pai de Bonnie, o que tornava a situação ainda mais bizarra e psicologicamente torturante para ela. O robô, com seus olhos vazios e movimentos implacáveis, os encurralou em um beco sem saída. Um clichê de filmes de ação que naquele momento parecia terrivelmente real. O som do laser carregando ecoou, prometendo uma vaporização iminente. Jinbe, o mestre da estratégia e do karatê tritão, já calculava ângulos de desvio e preparava seus punhos para o impacto. Luffy, como sempre, provavelmente estava inflando um punho para tentar resolver o problema na base da porrada, sua solução padrão para 99% dos problemas do universo. A luta parecia inevitável. Um confronto direto contra uma máquina de matar programada para não sentir, não hesitar e não errar. Mas foi aí que Bonnie, em um flash de criatividade nascido do puro desespero, decidiu que a lógica era superestimada. Ela ativou o poder de sua Toshi Toshi no Mi, a fruta da idade. E o que se seguiu foi uma das cenas mais surrealmente cômicas da história da tripulação. Com um toque, a realidade se dobrou. Bonnie e Jinbe foram instantaneamente atingidos por uma onda de rejuvenescimento. O imponente Cavaleiro do Mar, um dos guerreiros mais respeitados dos oceanos, encolheu. Suas rugas de sabedoria desapareceram, e ele se transformou em um garotinho bochechudo, com olhos grandes e confusos. Provavelmente se perguntando por que de repente sentia uma vontade incontrolável de brincar de carrinho. Bonnie também virou uma criança, uma tática de disfarce perfeita. Enquanto isso, Luffy e Chopper foram catapultados para o outro extremo da linha do tempo. Monkey D. Luffy, o futuro rei dos piratas, o homem que desafiou deuses e imperadores, virou um vovô de dar pena. Encurvado, com uma barba branca que faria inveja a Gandalf, ele se apoiava em seus joelhos, reclamando de uma dor nas costas que, naquele momento, parecia uma ameaça muito maior do que a marinha inteira. Chopper, a rena médica, se transformou em um vovô rena, com pelos grisalhos e um olhar cansado, parecendo que precisava urgentemente de seus óculos de leitura e de uma boa soneca. A cena era uma pintura de Salvador Dalí. Um vovô de borracha com lumbago, uma rena geriátrica, um ex-corsário em idade pré-escolar e uma supernova disfarçada de criança, todos tentando parecer inofensivos. E a parte mais inacreditável? Deu certo. O pacifista, essa maravilha da engenharia militar, chegou perto, escaneou o grupo e seu processador deve ter entrado em pane. Seus sensores, programados para identificar as assinaturas biológicas de Monkey D. Luffy e Jinbe, encontraram apenas dados conflitantes. O robô simplesmente se virou e marchou para longe, em busca de seus alvos originais. Foi a vitória da criatividade absurda sobre a lógica fria da programação, provando que, às vezes, a melhor maneira de derrotar a tecnologia é ser ilógico demais para ela entender. Com a ameaça mecânica afastada e todos voltando lentamente às suas idades corretas, provavelmente com algumas dores de crescimento e estalos nas juntas, o clima de comédia deu lugar a uma tensão palpável. Jinbe, sentindo o peso da situação, decidiu compartilhar o que sabia sobre Kuma. Ele narrou a história que o mundo conhece, a versão oficial carimbada e aprovada pelo governo mundial. A história de Bartholomew Kuma, o tirano, rei de um reino distante chamado Sorbet. Um monarca tão cruel e despótico que seu próprio povo se levantou em revolta e o depôs. Um rei exilado que se tornou pirata e depois, surpreendentemente, um oficial de alto escalão no exército revolucionário, lutando contra o mesmo governo que ele um dia representou. A narrativa continuou, detalhando sua eventual captura pela marinha e sua sentença de prisão perpétua. E então, o acordo de Fausto. O governo mundial lhe ofereceu um caminho para a liberdade. Ele poderia se tornar um dos 7 corsários, os Shichibukai, e em troca, ofereceria seu corpo para os experimentos de vanguarda do Dr. Vegapunk. A história o pintava como um homem que, para salvar a própria pele, abriu mão de sua humanidade, permitindo ser dissecado, modificado e transformado em um ciborgue obediente, uma arma sem alma a serviço de seus antigos inimigos. A cada palavra que Jinbe proferia, uma tempestade se formava no rosto de Bonnie. A dor em seus olhos era visceral. A história oficial era uma faca que revirava uma ferida aberta. Quando Jinbe concluiu, ela explodiu em uma negação apaixonada e furiosa. Com lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto, ela defendeu a honra de seu pai com a ferocidade de uma leoa. Ela gritou que seu pai jamais faria um acordo com o governo mundial. Ele não era um tirano, ele era um homem bom. Ele odiava o governo. Ele não se submeteu, ele foi forçado. Sua transformação em um robô não foi uma escolha, foi uma violação. A convicção dela era tão poderosa, tão absoluta, que colocava em xeque toda a narrativa mundial. A questão agora era mais profunda. Quem estava mentindo? O mundo inteiro ou a memória de amor de uma filha? Enquanto um mistério do passado se aprofundava, do outro lado da ilha, um mistério do futuro se revelava.
Lilith, a Vegapunk do mal, com seu jeito punk rock e atitude desafiadora, guiava o resto da tripulação. Nami, Usopp, Robin, Franky e Sanji, para a joia da coroa de Egghead, a Labofaz. Era uma cidade flutuante de ciência, um domo de maravilhas pairando acima das nuvens. Zoro e Brook, em um raro momento de bom senso, ou talvez apenas preguiça e aversão a escadas, optaram por ficar no Sunny, servindo de babás para o sempre oportunista Caribou. A experiência do grupo foi um choque cultural instantâneo. A primeira parada foi em um dispensador de roupas automático. Com um simples comando, a máquina cuspiu trajes futuristas, justos e com luzes neon, que fizeram Franky chorar de emoção. Ele sentiu que finalmente havia voltado para casa. A maravilha continuou quando eles entraram no laboratório. Escadas rolantes os transportavam sem esforço. Paredes se solidificavam e se tornavam etéreas ao seu toque, e portas se abriam com um sussurro de ar comprimido. Para eles, era pura magia. Usopp estava tendo um colapso nervoso de tanta empolgação, enquanto Nami provavelmente já calculava o valor de cada parafuso. Edison, outro dos satélites de Vegapunk, uma pequena criatura robótica com uma cabeça que parecia uma lâmpada de ideias, assumiu como guia turístico, explicando com entusiasmo cada invenção. Mas a turnê Epcot Center do futuro foi brutalmente interrompida. De uma passagem lateral, surgiu uma figura que congelou o sangue de todos. Um serafim. Uma das novas e aterrorizantes armas humanas do governo. E este era uma cópia perfeita de um Jinbe jovem e em seu auge, com a pele azul, traços de tritão, mas com uma adição sinistra. Um par de asas negras e majestosas brotando de suas costas, e chamas verdes flutuando atrás dele. A criatura, com o olhar inexpressivo de um boneco, assumiu uma postura de artes marciais. A recepção calorosa havia acabado. O teste de sobrevivência em Egghead estava prestes a começar. E para garantir que ninguém dormisse à noite, o episódio nos leva a um canto escuro e isolado da Labofaz. Lá, Shaka, o Vegapunk da lógica, o satélite número 1, com seu capacete que ocultava seu rosto e sua aura de calma calculista, estava em uma chamada secreta. O Dendemushi na sua frente tinha lá a cicatriz inconfundível de seu interlocutor. Monkey D. Dragon, o líder do exército revolucionário, o inimigo público número 1 do mundo. A cena se abre no meio de um pesadelo de ficção científica. O grupo de Sanji, ainda se recuperando do choque de ver um clone infantil de seu companheiro Tritão, é lançado diretamente em uma batalha pela sobrevivência. O tour pela Labofaz revelou-se uma armadilha, uma arena de testes mortal, e o anfitrião era S-Shark, o serafim com cara de Jinbe e a atitude de um predador implacável. A criatura não perdeu um segundo. Com uma velocidade assustadora, S-Shark iniciou seu ataque, e o que se seguiu foi uma demonstração de poder que deixou os chapéus de palha boquiabertos. Ele não era uma simples cópia, era um amálgama aterrorizante de várias fontes de poder. Primeiro, ele demonstrou um domínio perfeito do karatê tritão, lançando jatos de água com a força de balas de canhão e desferindo golpes que carregavam o peso do oceano. Em seguida, como um pacifista clássico, as palmas de suas mãos se abriram para disparar feixes de laser amarelos e devastadores, forçando o grupo a se espalhar em pânico. E para completar o pacote de horrores, ele revelou ter os poderes da Suisui no Mi, a fruta do nado. Ele mergulhou no chão sólido do laboratório como se fosse água, movendo-se com a fluidez de um tubarão, ressurgindo para atacar de ângulos impossíveis. Era um inimigo que podia lutar em terra, no ar, com suas asas, e dentro do próprio chão. Os chapéus de palha, agora cientes da traição de Lilith, contra-atacaram com tudo o que tinham. Sanji, furioso por ver seus amigos em perigo, ativou seu Ifrit Jump, suas pernas envoltas em chamas azuis de alta temperatura, e desferiu um de seus chutes mais potentes. O impacto foi ensurdecedor, mas o serafim mal se moveu. O chute, que teria mandado um gigante pelos ares, ricocheteou em seu corpo com um som metálico, como se Sanji tivesse chutado uma montanha de aço lunar. Robin, com sua elegância mortal, tentou usar seu gigante Fleur, criando membros gigantescos para imobilizar a criatura. Mas a força bruta de S-Shark era simplesmente de outra categoria. Ele se livrou dos braços gigantescos como se fossem meros galhos secos. Usopp, o mestre da criatividade, lançou suas estrelas explosivas e projéteis especiais, mas eles mal arranharam a superfície do clone. Eles estavam enfrentando a arma definitiva, um ser sem pontos fracos aparentes, e a cada segundo, o desespero começava a se instalar. Enquanto a luta pela vida se desenrolava, a câmera nos leva aos bastidores, a sala de controle, onde a verdadeira natureza de Vegapunk é revelada em toda a sua glória disfuncional. Lilith, o mal, Edson, o pensamento, e Pitágoras, a sabedoria, observavam a batalha em monitores gigantes, não com a preocupação de anfitriões, mas com o distanciamento clínico de cientistas conduzindo um experimento. Descobrimos que a emboscada era exatamente isso, um teste de campo para S-Shark. Edison, o pequeno robô com uma lâmpada na cabeça, estava no comando, coletando dados de combate em tempo real para otimizar os algoritmos de aprendizado do serafim. Ele estava, essencialmente, ensinando a máquina a se tornar um assassino ainda mais eficiente. No entanto, no meio da análise, o cérebro de Edison tem um curto-circuito de genialidade. Uma nova ideia para uma invenção surge, tão brilhante e irresistível que ele simplesmente abandona os controles da batalha para rabiscá-la em um caderno, deixando o pobre Pitágoras para assumir o comando. E então, a cena mergulha em uma bizarrice ainda maior. Os satélites, sendo partes de um todo, começam a sentir fome coletivamente, incluindo Atlas, a representação da ira, que aparentemente fica ainda mais irritada de estômago vazio.
Mas como eles podem comer se estão ocupados? A solução é tão estranha quanto engenhosa. Eles terceirizam a alimentação. York, a satélite que personifica a ganância, ou, mais apropriadamente, a gula, é a responsável pela tarefa. Vemos a garota com uma expressão sonolenta, devorando uma montanha de comida com uma eficiência impressionante. Após o banquete, ela se levanta, vai a um banheiro próximo, cumpre suas obrigações fisiológicas pelo grupo inteiro e volta a dormir. Com a necessidade de comer e ir ao banheiro resolvida para todos os 6 corpos, Pitágoras, agora saciado, volta sua atenção para a batalha, mais cruel do que antes. Ele assume o controle dos sapatos de alta tecnologia dos chapéus de palha, travando-os no chão e movendo-os lentamente para a linha de fogo do próximo ataque laser de S-Shark. O experimento estava prestes a se tornar uma execução. Mas nem todas as partes de Vegapunk são tão indiferentes à vida alheia. Shaka, o Vegapunk número 1, a lógica, observava tudo de sua própria sala. Contra os protestos de Lilith e os outros que queriam continuar o experimento, Shaka decide intervir. Com uma calma fria, ele declara que os dados coletados são suficientes e que o risco de eliminar amostras valiosas, os chapéus de palha, era contraproducente. Sua entrada no campo de batalha é imponente. Com sua presença enigmática e seu capacete que oculta seu rosto, ele exala uma autoridade que silencia até mesmo a fúria de S-Shark. Com uma única e clara ordem verbal, pare. A arma perfeita obedece sem hesitação e recua para as sombras. A hierarquia de poder dentro do coletivo Vegapunk estava clara. A lógica prevalecia sobre o mal, a ira e a sabedoria experimental. Com a ameaça contida, Shaka se dirige aos chapéus de palha, ofegantes e desconfiados. Ele se apresenta formalmente como Vegapunk. E então, ele solta a bomba que abala as fundações do que eles sabiam sobre o mundo. Ele revela que Egghead, a ilha 500 anos no futuro, é uma mentira. Ou melhor, uma meia-verdade. A tecnologia deslumbrante que o cercava não era uma invenção do presente olhando para o futuro. Era uma reconstrução do passado. Shaka revela que, 900 anos atrás, durante o século perdido, existiu um grande reino com uma civilização tão ou mais avançada do que a que eles viam. Egghead era uma tentativa de replicar, de redescobrir, um passado glorioso que foi apagado da história. Para Robin, a arqueóloga que dedicou sua vida a desvendar os segredos daquele século, a revelação foi como encontrar a peça central do maior quebra-cabeça da humanidade. Para amarrar essa revelação estonteante, a cena corta para o outro grupo. Luffy, Jinbe, Chopper e Bonnie, em sua exploração pelo gigantesco ferro velho da ilha, o cemitério de invenções falhas de Vegapunk. E lá, em meio a montanhas de metal retorcido, eles encontram algo que desafia a compreensão. Um robô. Um robô gigante de proporções colossais, deitado e inativo, como um rei de ferro em seu túmulo. A máquina era uma obra de arte tecnológica, com um design complexo e uma escala que faria um pacifista parecer um brinquedo. Jinbe, com seu conhecimento do mundo, imediatamente reconhece o paradoxo. A tecnologia necessária para construir tal gigante era incrivelmente avançada, algo que estaria na vanguarda da ciência moderna. No entanto, o estado do robô era de uma antiguidade profunda. Coberto de ferrugem, com videiras crescendo sobre seu corpo metálico, ele parecia estar ali, adormecido, não por anos, mas por séculos. A descoberta, à luz da revelação de Shaka, ganha um novo e chocante significado. Aquele não era um protótipo falho de Vegapunk. Era uma relíquia, uma arma ou um guardião do antigo grande reino, uma testemunha silenciosa do século perdido. O gigante de ferro no ferro velho do futuro era, na verdade, um fantasma do passado, esperando, talvez, por um novo mestre ou um novo propósito. A Ilha do Futuro era um museu de um passado proibido, e os chapéus de palha haviam acabado de tropeçar em sua peça mais impressionante e misteriosa. A aventura em Egghead estava apenas começando, e os segredos que ela guardava eram maiores do que qualquer um poderia imaginar. E assim, encerramos mais um episódio insano dessa saga épica. Se curtiu essa zoeira, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a tripulação. Afinal, a zoeira em One Piece nunca tem fim. Até a próxima e bons ventos nos mares da zoeira.